Olá e muito obrigado a mais essa pessoa por essa linda pergunta, a qual também essa eu tenho o prazer de responder. Mande todas as suas perguntas sobre o judaísmo e eu tenho o prazer de responder a todas elas. Cada pessoa que me pergunta é uma pessoa e não um número. Então eu trato cada um como eu trataria a mim mesmo, seguindo a lei bíblica de ame o próximo como a ti mesmo. E o que é amar ao próximo como a si mesmo? É fazer ao próximo tudo que você espera que façam para você. E se não fizerem, bom, o importante é que você faça. A sua consciência é o que te leva ao paraíso. Askenazi são judeus ou casarianos? A sua pergunta, provavelmente, ela é baseada no Evangelho, no Novo Testamento, que fala sobre ter um sangue judeu, ou nos preconceituosos nazistas, ou filhos seminazistas, como talvez sejam seus amigos ou você próprio, que falam como raça judaica ou DNA judaico, porque só assim sua pergunta poderia fazer algum sentido. E aí, então eu te devolvo com uma outra pergunta, antes de responder, porque eu vou responder. Quando uma pessoa se converte ao judaísmo, o DNA dele muda para judeu? Então, é óbvio que não. Então, se existe conversão ao judaísmo, então não existe DNA judaico, portanto, não existe uma diferença entre casarianos, ou seja, russos, poloneses, norte-europeus e judeus, uma vez que o judaísmo é uma religião como o cristianismo, como o budismo, como o islamismo, como qualquer ou todas as outras religiões. Sobre esse assunto, sobre casarianos, muito provavelmente você está se baseando em alguma coisa que você leu sobre esse livro aqui. O Kuzari. É famoso esse livro. Ele é um clássico da literatura judaica tradicional da ordem Mussar, que é um dos tantos grupos judaicos. Esse livro ele fala sobre um casar, um rei, ou imperador, um rei, um supremo, que tinha seu palácio e tinha o seu povo, e que o seu povo todo cultuava ele, assim como todas as nações da Europa e até hoje na África, quando se tem um rei. Todos são subordinados ao rei e o rei decide tudo. E houve um czar, ou czar da época, na época da Rússia, do Império Tártaro, é muito antigo, que ele fez um debate com alguns rabinos que moravam no povoado dele, e depois ele deu um grande apoio ao judaísmo. Então ele se converteu ao judaísmo e decretou que o povo dele todo se convertesse também ao judaísmo. Mas já haviam os judeus que moravam nele, que eram parte do povo czar, porque cidadãos são cidadãos em qualquer lugar, independente da religião. Mas então ele se convenceu de que o judaísmo era real e o povoado dele inteiro se converteu. Inclusive, ele inventou um chapéu chamado Streimel, que é feito de rabo de um animal, um mamífero, cujo nome agora não estou me lembrando. E ele começou a usar esse chapéu e todo o povo dele começou a usar também esse mesmo chapéu. E até hoje, a comunidade Satmar, Bobov, Natureikart e tantos outros continuam usando esse chapéu até hoje. Tudo começou lá na Rússia desse rei, do Kuzari, que se converteu ao judaísmo e o povo inteiro dele também se converteu ao judaísmo. E daí vem algumas pessoas que dizem os Askenazim não são judeus porque eles vêm de Kuzari. Bom, se você se baseia nisso, no livro de Esther, que faz parte da Bíblia, a rainha Esther, que era judia, que casou com o rei Assuero, o rei do Império Persa, que fez uma festa que durou 7 dias, e houve toda aquela história da Bíblia que todo mundo conhece, após o 3º dia de guerra, está escrito que muitos cidadãos da Pérsia se converteram ao judaísmo naquela noite. Então vamos voltar à sua pergunta. Askenazi ou casarianos? Então o povo persa que se converteu ao judaísmo não é judeu? É lógico que é. Assim que nasceu, finalmente voltou a ter o Estado de Israel, em 1948, existia uma cidade na Itália, que hoje não existe mais, ela foi comida por Nápoles com o crescimento, chamada cidade de San Nicandro. Era um povoado de umas 2.000 pessoas. O povoado de San Nicandro, que era todo católico, viu a volta de Jerusalém, viu os judeus voltando para Israel
E aquela cidade inteira se converteu ao judaísmo e se locomoveu inteira para Israel. E moram até hoje. E muitos bairros de Israel são dedicados à comunidade de San Nicandro. Ou seja, então eles também não são judeus, porque ou é judeu ou é casariano, ou é judeu ou é persa, ou é judeu ou é não sei o quê. É tudo besteira. Judeu é quem quer ser judeu. Existem aqueles que são filhos de mãe judia, e isso indefere se a mulher nasceu judia ou se ela se converteu ao judaísmo. Nasceu de um ventre judeu, quer dizer, a mulher, mesmo grávida, se converteu ao judaísmo, o filho já nasce judeu. E assim o judaísmo é uma religião. E é talvez a religião mais aberta que existe no mundo. Porque ela realmente acolhe, ela dá preferência para a mulher convertida. A gente sabe que a gente deixa os campos e separa uma parte do maaser, que é uma parte de tudo que a gente produz, para viúva, para o filho órfão e para a convertida. Ou seja, a religião mais aberta e que dá mais boas-vindas a todo mundo. E todos que falam sobre sangue judeu, judeu casariano, judeu isso ou aquilo, se existem judeus negros, se existem judeus japoneses, existe tudo isso. Judeu é quem quer ser judeu. É só isso. Muito obrigado.